Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Luana Alves é feminista, negra, estudou psicologia na USP e ela é engajada em movimentos sociais que representam a minoria desde sempre. Hoje, vereadora eleita com recordes nas urnas e pré-candidata à reeleição. Luana, seja muito bem-vinda. É um prazer gigante te receber aqui. Lucas, primeiro, muito obrigada. Obrigada mesmo por me receber. Eu já te acompanho há algum tempo como moradora aqui. Eu sigo as dicas, eu gosto da página. E para me apresentar um pouco. Gente, eu nasci na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Assim como muitas pessoas que constroem São Paulo e vêm de outra cidade. Eu acho que essa é uma das belezas da nossa cidade. É uma cidade muito gigante, muito diversa, de gente de vários lugares. E eu gosto do Butantã. Uma das coisas é que foi o primeiro bairro que eu vim morar, quando eu vim para cá, há muitos anos atrás. Eu vim fazer USP, assim como muita gente que mora nesse bairro, que veio do Brasil inteiro e que vem fazer USP, que fica, porque gosta daqui, porque curte o espaço, curte a região. E eu vim fazer psicologia, me formei, me filiei ao PSOL, que é um partido de esquerda. É importante todo mundo saber que eu tenho um posicionamento bastante firme nesse sentido. Não gosto de esconder meus posicionamentos. Eu sou completamente transparente em relação a isso. E eu vim pra cá, cara, e fiquei. Fui para algumas outras regiões, já morei no Grajaú, já morei na Vila Mariana, já morei no Aroche, no centro. E eu voltei. Agora Pode-se dizer que foi um amor à primeira vista. Foi amor à primeira que vista. Que amadureceu e trouxe você de volta para lutar por nós. Eu segui. Primeiro morei lá na Vila Indiana, ali atrás da banca de frutas, naquele lugar. E hoje eu moro lá na Vila Sônia. Então, aqui eu sei que a nossa região é gigante, é muito diversa. Tem gente de outras partes de São Paulo que acha que o Butantã é uma coisa só, é perto do metrô, ou então é um bairro de boy. O que não é verdade. Assim, tem o Fundão da Raposo, tem o Rio Pequeno, tem muita coisa no Butantã. É muito diverso, né? É bem diverso. É um dos bairros mais diversos de São Paulo, na verdade. Que tem mais variação de renda, variação de formas de moradia. Real mesmo, é um dos mais com maior diversidade. E aí, eu vim trabalhar também como psicóloga, me formei. E eu trabalhei nessa região também. Então, eu trabalhei como psicóloga no Centro de Saúde Escola do Butantã, ali no final da Vital. Também no Real Parque, que é o nosso distrito ainda. É Sim. perto da divisa com a Sul. No Jardim São Jorge. Passei pelo Boa Vista também. Então, a minha atuação como psicóloga do SUS é muito aqui. Assim, só foram nas UBSs do Butantã. Show. Então, é muito provável que o público e o eleitorado tenham te conhecido trabalhando em loco mesmo. Como profissional. Trabalhando como... Sempre, né? É isso, assim. Eu sou uma pessoa que não sou de família de político. Sim. Assim, os meus pais, eles são politizados, eles têm um pensamento parecido com o meu, mas nenhum deles foi vereador, deputado, pá, assim. Eu sou uma pessoa que eu vim da classe trabalhadora, assim. E eu vim trabalhar aqui, então eu honestamente posso dizer que eu vivi um pouco dessa variedade que existe na região, assim, e dessa desigualdade. Sobretudo. Acho que é importante que a gente consiga dizer. Não é só uma diferença, é uma desigualdade econômica que eu acho que é um dos maiores marcadores aqui da região. Assim. Sim, absolutamente. Luana, há quem diga que a política ela é cheia de promessas vazias. E eu quero entender o que você ainda está lutando para conquistar. Olha, eu, quando me elegi lá em 2020, no meio de uma pandemia, eu carreguei uma responsabilidade muito forte. Primeiro porque eu vim da base de trabalhadores do SUS. Sim. O que é isso? Não é fácil você se eleger sendo uma pessoa que veio do SUS. Eu também sou uma pessoa LGBT, então existe uma questão de representatividade aí. E eu sou uma mulher negra, numa Câmara que é muito de oligarquias. Então, uma das primeiras coisas que eu vi na Câmara era, assim, até escrito nos mármores, assim. Os nomes são os mesmos, assim. Os sobrenomes são os mesmos, há muitas décadas. Sim. Então, é o filho, que é o neto, que é o bisneto. Ou é o mesmo grupo político que vai seguindo, assim. Então, a responsa era grande para mim. E eu vim com a responsabilidade de representar o interesse da maioria. Algumas coisas eu tenho muito orgulho de ter conseguido aprovar, mesmo sendo oposição. Para todo mundo saber, gente, na Câmara de Vereadores, que tem 55 cadeiras, tem muitas divisões, mas grosso modo, tem a situação e tem a oposição. A situação são os vereadores que estão junto com o prefeito. Quem hoje está com o Ricardo Nunes, por exemplo. Certo. Eu sou oposição. A oposição tem sempre mais dificuldade para aprovar projeto. Porque é isso, a situação não quer, tem briga. A Câmara é guerra constante, assim.
Mas mesmo sendo oposição, eu aprovei, por exemplo, a Lei Escola Sem Racismo, que eu tenho muito orgulho. Sabe que existe, em São Paulo, um currículo antirracista, que é uma formação para os professores para lidar com racismo em sala de aula, para criança de pequenininha colocar referências negras positivas, só que não era obrigatório. Era uma formação que o professor fazia se quisesse, se não quisesse, não precisava fazer. E a gente aprovou a lei. Por pelo menos 8 horas anuais, escolas públicas e privadas vão ter a formação em igualdade racial. E eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Isso é algo que, assim, a gente não vai ver o efeito a curto prazo. Sim. Assim, eu tenho essa noção. Não é aquele tipo de lei que você vai, no ano que vem, você vai sentir. Surtiu efeito, né? É. Mas a educação não é assim, né? Educação. É investimento a longo prazo. Exatamente. Exatamente. Então, essa é uma das coisas que é isso, assim. E sem contar que, por eu ser da saúde, eu não deixei de ter laço com a galera da UBS. Então, é isso. O meu telefone é o mesmo, inclusive, de quando eu era psicóloga da UBS. Então, consegui, né? Destinar emenda, reforma. O raio-x do São Jorge, por exemplo. Que era uma luta de anos. Eu consegui mandar emenda, a gente conseguiu instalar. Coisa desse tipo, assim, que é mais local de melhoria do atendimento. Isso rolou fazer em grande parte, assim. Mas na saúde, tem algumas coisas que eu consegui aprovar em primeira. Falta aprovar em segunda, também para todo mundo saber, gente. Eu sempre eu paro nessas partes, porque eu acho que todo mundo tem que entender como a votação funciona. Porque não é transparente. Como que uma lei é aprovada, o que é uma comissão. Então, assim, votações de conteúdo, que não é nome de rua, por exemplo, sempre passam 2 vezes na Câmara Municipal. Uma primeira, aí você é aprovado, aí se você é aprovado em primeira, em segunda votação. Foi aprovada em primeira uma lei minha que chama Passe Livre para o Cuidado. Que é o seguinte, muitos dos meus colegas da saúde mental, principalmente a galera de CAPS, psicólogo, assistente social, falavam o quanto eles perdiam vaga de atendimento porque a galera não tinha dinheiro pro ônibus para ir pro CAPS. E aí era uma coisa muito simples de resolver. É só fazer um passe livre para quem tá indo pro CAPS. Sabe Mãe Paulistana? Sim. Que a grávida tem um número de cotas na SP Trans para você fazer o pré-natal. Você vai lá, 18 cotas de passe livre, tarifa zero, para você fazer. É super simples. Você fazer um parecido pro CAPS. Formato de modelo de abordagem já existe. Seria só uma implementação para um público que já está listado. Exato, que já está listado. Aprovamos em primeira votação, falta aprovar em segunda. Show. Aí depende da negociação com as empresas de transporte, que é sempre um negócio assim, um vespeiro. O decurso do processo não é simples e muitas vezes nada claro também, né? Nada claro, nada claro. Inclusive, tudo que mexe em transporte é zero claro em São Paulo. Assim, vocês têm visto as denúncias recentes, envolvimento com crime organizado. Isso são coisas que a gente sabe que existe em São Paulo, né? As empresas não deixam evidente quais são os gastos e ganham muito subsídio da prefeitura. Gente, para cada passagem que você paga no ônibus, tem um valor muito parecido que você paga de novo, que é o subsídio da prefeitura. Tá? Então, na verdade, é bastante grana. Enfim, tem outras coisas no transporte que eu já propus também. Por exemplo, uma das projetos de lei que eu tenho do transporte é o fim da escala 6x1 para motorista. Sabe que o motorista de São Paulo é escala 6x1. Uhum. Tem um dia de descanso, sendo que trabalha 10 horas, às vezes 11 horas num dia só. Assim, é caótico. Não tem a mínima condição. Mas é isso, assim, algumas coisas a gente entregou. Eu tenho bastante orgulho disso. E sem contar o caso, que eu acho que vale falar, que é o caso histórico da primeira cassação de um político por racismo. Sim. Né? Foi um vereador que falou uma frase horrorosa no meio de uma sessão. E foi o que fez a primeiro impacto viralizar. E muitas vezes as pessoas não conseguirem mais fazer chacota. Vão levar a sério. Vão levar a sério, vão levar a sério. É isso, assim, e foi muito importante, porque a real é que enquanto não tinha pessoas negras como vereadoras, esse tipo de frases rolava. Esse tipo de piada, esse tipo... Não tinha a quem incomodar presencialmente. Ou quem lutasse contra isso. Exato. Tanto que ele falou com muita naturalidade. Assim, então, esse tipo de coisa, ou frase machista, ou então qualquer tipo de desprezo ao povo mesmo, assim, forma de piada. Essa foi uma das coisas que mais me chocou, assim, quando eu cheguei na Câmara Municipal. Eles não estão mais à vontade, né? Naquele momento que o cara falou, eu interrompi a sessão, pedi a cassação dele, 1 ano e 5 meses depois ele perdeu o mandato. Então, eu acho que algumas coisas a gente incomodou, desestabilizou e avançou também, né? Muito bom. E é importante dizer que eu tô com bolos também. Porque é importante, eu acho que é uma Muito bom. prefeitura Queria melhor. aproveitar esse gancho e tirar um pouco o véu da política daqui. Bora. Eu queria perguntar pra você, sendo um ser humano tão ímpar, representando algo totalmente nadando contra a maré, como a Luana, ser humano, se sente em representar tantas pessoas e ter tantas expectativas em torno do movimento que você lidera? Olha, não é fácil, em muitos momentos, assim, porque
Eu sei que tem pessoas que ainda estão entendendo o que que é isso, que ainda se sentem até um pouco incomodadas com essa representatividade toda. Mas tem muitas que não, que se sentem muito felizes, assim. Por exemplo, coisas bobas, assim. Agora, no momento da campanha. Eu gosto de eu mesma panfletar, em muitos momentos. Às vezes você vai me ver em horário que dá, eu mesma panfletando. E às vezes a pessoa fica Já chocada. chegamos a ver, já chegaram Você já chegou? marcação na página de você panfletando. Então, e muita gente primeiro fica chocada que é o próprio vereador panfletando. E muitas pessoas, principalmente, eu reparei, assim, totalmente empírico. Pessoas idosas negras. Elas ficam chocadas de me ver no papel. Elas olham pra mim, olham pro papel, olham pra mim de novo, olham pro papel. Perguntam, é você, minha filha? Aí eu falo, sou eu, tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora? Não, mas eu nunca vi isso, não. E aí vai, conversa e vem. Eu fico muito feliz. Assim, A clareza gera estranheza. Uhum, sim. Aí, porque eles estão acostumados, né? Então, pra mim, é uma responsa, assim. E aí, eu conto com uma estrutura de rede pra eu também segurar o reggae, assim. Minha companheira, que é muito minha parceira, assim, que sempre tá do meu lado. Minha mãe, minha família. E eu não tô sozinha, Eles né? entraram juntos na política. Entraram. Assim, eu não tô só. E também todo mundo que tá comigo, assim. O meu mandato é a minha cara, Luana Alves. Só que, assim, não sou só eu. Sim. Eu não tenho essa pretensão de achar que eu me represento, né? É uma galera. É gente que é dos movimentos sociais que eu participo, movimento negro, movimento de educação popular, como a Rede Emancipa, que inclusive tem 4 cursinhos aqui na região, uma hora a gente fala disso. Então é isso, assim, essa galera que tá junto, que tá do lado, a gente segue e vai se segurando, assim. Maravilha. Muito bom. Sim. A gente sabe que a base da política nada mais é do que a promessa de um futuro melhor. Exato. Eu queria abrir espaço para você não só contar essa ideia que você falou que daqui a pouco a gente comentava, quero que você comente comigo. Assim como no Butantã, hoje, a gente consegue entender quais foram as medidas que você já tomou que mudam a vida da pessoa no cotidiano. Principalmente dessa minoria que a gente representa. Olha, eu acho que o próprio Escola Sem Racismo é parte disso. Certo. De verdade. Porque eu acho que tem a ver com educação, assim. E sem contar que eu, honestamente, fui a vereadora que mais fiscalizei a saúde. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Quando eu penso no SUS, eu penso que é um sistema que consegue diminuir desigualdades no Brasil. Se você for ver, no mundo inteiro, é raro você ter um SUS. Assim, quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro fica de fora. Essa é a lógica no mundo. Assim, e aqui, a real é que você tem. Assim, ainda que, às vezes, muito ruim, às vezes, quase sempre, né? Mas a real é que é um sistema que consegue diminuir desigualdades profundamente, assim. Então, é isso. Eu fiscalizei a UPA do Rio Pequeno, por exemplo. Vocês sabem que a UPA do Rio Pequeno, depois de estar pronta, ficou 4 meses parada, né? Sim. Vocês sabem dessa história. Que o prefeito podia ter batido o telefone e ligado pro presidente da Enel. Ele é o prefeito de São Paulo. Ele pode ligar pro presidente da Enel, entendeu? E ter resolvido uma ligação de elétrica simples. Mas ele não foi capaz de fazer isso. E aí ficou o negócio lá 4 meses parado. Eu cheguei aí lá, no prédio fantasma. Fiz até amizade com as meninas da portaria, que ficavam, sei lá, 2 moças da segurança fazendo nada, num prédião, assim, esperando o negócio abrir. Aí fui lá, fiscalizei, fiz vídeo. Eles têm sempre vídeo. Tem medo de vídeo de vereador da oposição, viu? É uma coisa chata. Eles odeiam quando vai alguém do pessoal, da esquerda e tal. Então, são coisas que eu fiz, assim, que eu fiscalizei. Ou então, equipamentos da saúde mental, por exemplo. Não sei se todo mundo sabe, gente. Aqui na Corifeu, quando você vai andando, assim, passou do fórum, do Butantã, você tem um centro de economia solidária aqui. Que é um espaço que é todo bonitinho, coloridinho, tem às vezes um varal. Ali é um espaço que todo mundo pode frequentar. Que é muito feito por usuários da saúde mental. É uma galera que tem, às vezes, questões, né? De saúde mental, enfim, mas que estão trabalhando lá, estão ganhando renda, estão tendo emprego, estão socializando, estão se tratando. Aí gerem um restaurante, gerem uma horta. E esse lugar, ele ia ser tirado por um plano de expansão do Instituto Butantã, por exemplo. Enfim, o Instituto Butantã insistiu que estava no estacionamento ali, uma saída para Corifeu e queria coisas. E aí, uma das coisas que a gente fez foi ir para cima, fazer reunião, conversar. Esse tipo de trampo, que às vezes é meio invisível de vereador, que às vezes te chamam quando o negócio tá feio, entendeu? Sim. Putz, querem tirar o Centro de Economia Solidária daqui, a UPA do Rio Pequeno não abre. Esse tipo de coisa. O SECO, do Parque da Previdência, não sei se todo mundo sabe, gente. O Parque da Previdência também tem um centro de saúde mental que está largado pela prefeitura. Assim, um negócio que é super legal, também gera renda e tal, que a prefeitura, hoje, assim, tem metade dos funcionários que já teve. Assim. Então, é o tipo de coisa que a gente vai fazendo, vai fiscalizando e fica em cima.
é meio uma redução de danos na prefeitura atual. Se for outra Entendi. prefeitura, eu acho que a gente pode ter avanço e não só tentar se proteger de atraso, entendeu? Legal. Muito Sim. bom. Ó, a gente tem uma parte aqui que é o seguinte: no briefing de que você vem, os seguidores eles fazem uma pergunta e a mais curtida, logo a mais polêmica, é que a gente vai perguntar. Pergunta pra você Pergunta. então. Vamos lá, pergunta dos seguidores. Por que o político que some durante o mandato e aparece nas vésperas da eleição ganha e o político que é engajado na comunidade tem que ficar, olha, entre aspas, mendigando a pé, entregando panfleto? Boa pergunta. Gente, a questão da política tradicional, a gente teria que gastar umas 3 horas para falar aqui. Mas eu vou tentar resumir em alguns pontos, Lucas. Existe uma diferença grande, gente, na forma de financiamento das campanhas. Uma coisa é mandato, outra coisa é campanha. Assim, o que é muito mais visto é a campanha do que o mandato. Normalmente, a gente se esforça para comunicar o mandato. Eu mesma sou fã da galera que está na comunicação comigo, que está aqui nesse momento, inclusive. Mas é difícil também. Todo mundo só olha para a política mais no momento eleitoral. Tem a ver com tá na TV, tá no rádio e tal. Tem campanhas que são de partidos grandes que têm muito mais grana do que outras. Por exemplo, gente, vocês podem ver isso no site do TSE. A minha campanha, mesmo eu já sendo vereadora, tem 5 vezes menos recurso do que outras campanhas da região, de outros vereadores. Isso se traduz em volume. Assim, em volume de campanha, em pessoas que vão panfletar, em pessoas que vão entregar papel, em apoiadores, assim. Então, existe isso. Mas também não é uma coisa total. Em 2020, por exemplo, vou te dar o exemplo de 2020, que foi quando eu me elegi pela primeira vez. A minha campanha, eu gosto de falar de números mesmo. Em 2020, custou 110 mil reais. É muito pouco para uma campanha de vereador. Fato. Assim, parece grana, mas 110 mil reais não era muita coisa. O presidente... Por uma campanha que converte o número de votos que você teve, é irrelevante o valor. 110 mil reais. Foi isso que custou a minha campanha em 2020. Isso é um fator. É óbvio que me deixou muito para trás. Só que não é o único também. Assim, é um fator muito importante. Sim. Assim, óbvio que me põe para trás. Mas o presidente da Câmara Municipal, por exemplo, teve uma campanha de 2 milhões de reais em 2020. Que é o Milton Leite, falando o nome dele. Enfim. É isso. Eu ganhei, ele ganhou. Um volume financeiro muito maior Sim. do que... Ele teve 130 mil votos, eu tive 37 mil votos. Então, assim, se você for olhar, fazer a conta... a campanha de uma pessoa que não é alguém que apareceu só na época de eleição e tal, teve sucesso também. Mas é mais difícil. Sim, É eu sou do importante que marketing, você então eu saiba. costumo analisar o CAC, né? É o custo de aquisição do cliente. Então, eu acho que o seu CAC foi mais barato. Muito mais baixo, foi o mais baixo. Mas isso é Pode difícil, viu? É importante todo mundo saber que isso é raro. Isso é exceção. O que aconteceu na minha campanha em 2020 foi absoluta exceção. Assim, o mais comum... E se vocês verem, gente, um vereador, um candidato que tem um certo excesso de bandeira, de papel, de wind banner, de pá, dá uma olhadinha, dá uma desconfiadinha. Não que você deva desconfiar, você tem que olhar, claro, cada caso é um caso. Mas, assim, tem muita desigualdade nos financiamentos eleitorais. De fato. Bom, vamos lá então. Tem um quadro final aqui, que é um bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar o nome de um nicho e você tem que falar a primeira empresa que vem na sua cabeça. Meu Deus! Do Butantan aqui. Combinado? Limitado ao Butantan. Tá Bora bom. lá? Pizza. Cada lora. Mercado. Padrão. E o macro. Bom. Max. Você pode falar um? Pode. Pode falar o primeiro que vem na sua cabeça. Combinado? O Max. Quero então, uma feira. Do Monte Camel. Muito bom. Hambúrguer. Também o da Cada Lora. Legal. A Burgup, né? A Que é a Burgup. versão... Alô, Burgup. A Amor, Burgup. queremos você aqui. Já é favor. nosso cliente. Por favor. Muito bom, vai ficar feliz. 2 vezes citado. Japa. Japa? Yoshi Zakaya. Muito bom. Eu sei Almoço falar. todo dia. Almoço todo dia? Olha, eu gosto do sukiá da região. E eu gosto das meninas do Cozinha Afeto. Elas fazem marmita. Elas moram lá na Vila Sônia. Chama Cozinha Afeto. E eu como muito delas porque congelado, você vai, você leva. Praticidade do dia a dia com qualidade de alimento. Eu confesso que é difícil eu parar pra comer, assim, pra almoçar. Eu, às vezes, almoço. Mas é o mais prático possível. Show de bola. Agora, lugar pra curtir no bairro. Parque da Previdência. Parque Chácara do Jockey. Faleceu o SP Diversões. Mas... Foi-se, né? Mas marcou a nossa época. Dá pra perceber de que APA do Butantan você é. Exato. Dá pra perceber que somos velhos de bairro. Somos velhos Agora, de bairro. praia ou campo? Sobre a Luana. Praia. Show. Partido PSOL. político.
Muito Partido bom. Socialismo e Liberdade. Agora lá, um amor. Minha namorada. Liderança é. Luiz Erundina. O Butantã é o que pra você? Lar. Top. Agora, por favor, seu espaço de fala, que é um tempinho reservado pra você poder se manifestar e contar pra gente as coisas que você acha que é interessante pro nosso público saber. Gente, eu acho importante todo mundo saber, entender que por mais que a política às vezes dê muita desesperança, e eu sei que dá. Eu converso com as pessoas na rua sobre isso. Se a gente não tiver envolvimento e saber como que as coisas acontecem, como que é uma lei de orçamento, como que o dinheiro chega na UBS, como que chega na escola, cada vez mais quem já tá no poder e tá muito à vontade com as coisas como são hoje, vão seguir no poder. Assim, eu sempre peço isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na Câmara Municipal é simplesmente contar o resultado das votações. É só isso. E olha que tá no site da Câmara. No site da Câmara. Uma das primeiras vezes que eu tomei gelo, que é uma coisa que acontece quando um vereador faz algo que os outros não gostam, foi quando eu fiz um card muito simples falando o resultado de uma votação. Que era uma votação que era do Sampaprev 2. Não sei se todo mundo conhece. Sampaprev é o confisco dos servidores municipais. Então, é um negócio que você tira uma parte do salário dos servidores, mesmo com eles já aposentados. Assim, era um aumento dessa alíquota de desconto. E era um negócio super impopular. Assim, péssimo e não precisava. Eu fiz um card, quem votou contra e quem votou a favor, e o circo se armou. Foi mensagem, foi áudio, foi vereador dizendo que eu era antidemocrática, foi gente dizendo que não era republicano da minha parte. Divulgar o resultado de uma votação que é pública, não existe voto secreto na Câmara. Então é importante que as pessoas acompanhem o que acontece e cobrem o que acontece. Uma das minhas grandes bandeiras hoje é voltar a ter o SUS como um patrimônio da população, que já foi mais do que é hoje em São Paulo. Hoje o SUS está na mão de grandes empresas, essa é a verdade. Eu acho que a empresa tem um papel dela. O SUS é para ser um sistema público, porque não é para dar lucro. Se for para dar lucro, vira plano privado. E aí você tem problemas de lógica para isso. Quando você coloca a saúde no sentido do lucro, alguém vai ficar de fora necessariamente. Vão ter pessoas, adoecimentos que não são viáveis financeiramente. Assim, e que vai ficar de fora e ponto. Não é à toa que tanto plano de saúde tira gente doente do plano. Assim, porque é da lógica. Assim, então, hoje, o que eu mais batalho é para a gente ter um grande concurso público na saúde. Para a gente conseguir ter gente atendendo. A gente conseguir ter, voltar a ter volume de atendimento. Porque hoje está muito largado, está completamente largado. Assim, o trabalhador da saúde está sobrecarregado, fazendo trabalho de 2, de 3, enquanto a prefeitura está com muito caixa. Importante também todo mundo saber isso, Lucas. A Prefeitura de São Paulo, poucas vezes na sua história, teve tão confortável financeiramente. Teve a ver com uma série de negociações feitas, enfim, alguns anos atrás, e hoje está com muita gordura para gastar. Assim, mas não tá entendendo que precisa gastar, não tá fazendo investimento público. Mesmo assim, não foram abertos os concursos para a saúde pública. Mesmo assim, não foram. O último é de 2017. Faz falta, né? Faz falta. Passou da Faz hora. muita falta. Passou muito da hora. É muito importante que a gente consiga ter essa bandeira. E eu, particularmente, já me localizando na disputa municipal, entendo que a prefeitura não pode continuar com o atual gestor. Vocês estão vendo aqui, meu adesivo. Eu apoio o Guilherme Boulos, que é um cara que é do meu partido. E o Boulos, ele veio de movimento social. Ele veio do movimento de moradia. Ele tem uma visão de esquerda, ele tem uma visão de ampliação de direitos. Assim, tendo uma visão de ampliação de direitos, é evidente que vai mudar o curso da prefeitura. É evidente que concurso não vai ser visto como algo demonizado, porque hoje concurso é demonizado na prefeitura. Não, é custo, é gasto. Não é gasto, é direito das pessoas. Seu papel é garantir direito das pessoas. Assim, o servidor público, professor, o médico, o enfermeiro, ele não é um luxo da prefeitura. Ele é quem vai entregar a política pública. Assim, às vezes tem uma lógica impessoal, parece que, sei lá, a vacina vai parar no seu braço magicamente. É o valor do trabalho das pessoas. Então, é importante que a gente consiga entender isso. E essa é uma das bandeiras que eu levo. Então, eu estou apoiando o Boulos. Acho importante que a gente consiga retomar o SUS em São Paulo, numa lógica que a Secretaria Municipal de Saúde tenha governança, que você tire as empresas que hoje lucram com o SUS para conseguir ter um sistema que tenha o seu volume de despesa de fato para a população e não que vai parar no bolso de meia dúzia, assim. Então é isso, eu acho que isso é parte do que eu luto, do que eu batalho. A minha rede é Luana Psol, no Instagram, e eu espero muito que a gente consiga ter uma mudança em São Paulo. Eu acho que a maré tá para isso. Eu sinto nas ruas, conversando com a galera, que a maioria não está achando bom a maneira como a cidade está sendo gerida. O centro, por exemplo, não é só aqui no Butantã. O centro está abandonado.
Cidade mais rica do país, Lucas. Você tem 100 mil pessoas morando na rua. Isso não fecha. As campanhas não são para corrigir o centro, e sim para mostrar que ele é plausível, né? Assim, eu acho que as campanhas, a campanha do prefeito atual mostra uma realidade que eu gostaria de morar, assim, que eu gostaria de viver. É um mundo da fantasia, sinceramente. É um mundo da fantasia. Não sei onde ele mora, mas São Paulo talvez não seja. Então, eu acho que a maré tá de mudança. E eu acho que as pessoas precisam não ter medo dessa mudança. Assim, isso que eu coloco. E eu espero que a gente consiga seguir em contato. Eu espero que no próximo período, eu retornando para a Câmara Municipal de São Paulo, espero muito que com outro prefeito a gente siga em relação permanente. Assim, eu moro aqui. Eu moro na Vila Sônia, no Ferreira, perto do Parque Chácara do Jockey. Eu não vou fugir. Eu vou seguir morando aqui. Eu espero muito que a gente siga avançando em São Paulo. Muito bom. Lana, quero agradecer você por ter Obrigada, participado Lucas. do nosso podcast TV. Seja muito bem-vinda. Espero continuar Obrigada. cruzando com você aí pelo bairro pra gente poder fazer o nosso propósito, que é levar o melhor pra nossa região. Obrigada, Lucas. Obrigada a todo mundo da produção. Espero muito que vocês sigam acompanhando política. Me cobrem, acompanhem o meu mandato, caso eu me reeleja. Isso é o que eu mais peço. Conversem comigo, gente. Fora da eleição. Vamos continuar em contato, então. Olhem o que eu tô fazendo. Obrigada. Obrigado, querida. Valeu. Vamos pra cima.